Vamos lá, pessoal. É uma pequena revisão da prova aqui de cinesioterapia. Primeira questão. Resolva o caso clínico a seguir de acordo com as aulas ministradas. Caso clínico. MMO, 32 anos de idade, vítima de queda da própria altura, em que houve fratura de piramidal e pisiforme de punho direito, perdendo o movimento de extensão de punho. A articulação glenohumeral direita sofreu impacto, perdendo o movimento de rotação interna e externa, e ainda sofreu lesão de joelho, perdendo o movimento de flexão de joelho. Após a hospitalização e as devidas condutas, foi realizada a redução das fraturas. O paciente ficou com restrição de movimento nas referidas articulações. Após ficar 45 dias acamado em casa, o médico liberar para a fisioterapia. A avaliação fisiofuncional do paciente apresenta perda de massa muscular de grau 2, de extensores de punho, grau 2 nos rotadores de húmero e grau 3 nos flexores e extensores de joelho. Pergunta A. Quais as mobilizações osteocinemáticos e artrocinemáticos, aplicando a lei do côncavo e do convexo, para ganho de ADM nas respectivas limitações? Para ganho de extensão de punho, então o paciente teve perda de extensão de punho, né, como diz o caso clínico. Para ganho da extensão de punho, realiza-se deslizamento anterior, mais tração de punho e mais os movimentos osteocinemáticos, né, normal. Se faz flexão, extensão dentro do limite, se faz desvio radial e faz a circundução do punho. Para o ganho do ombro, do movimento do ombro, realiza giro, né, porque perdeu a rotação interna e externa, então tem que realizar o giro medial e lateral e tração de punho. São os ossos artrocinemáticos existentes, né, e os ossos cinemáticos passivos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação interna e rotação externa dentro do limite e a circundução também, para ganho de movimento. Para a flexão do joelho, deve fazer o deslizamento posterior e tração na artrocinemática. Ok? E na osteocinemática se faz a flexão, extensão, rotação interna e rotação externa de joelho. Na questão B, explique como se dará o fortalecimento muscular de cada grupo muscular, citando cada um deles respectivamente. Então, explique como se dará o fortalecimento muscular de cada grupo muscular, citando cada um deles respectivamente. Para ganho de extensão de punho, usar estímulos, né, com eletro, né, mais estímulo com movimento passivo. Aqui é aula de cinesioterapia, então eu coloquei o estímulo elétrico só para complementar. Mas o mais importante aqui é realizar os movimentos ativo assistido, né? Os movimentos passivos e ativos assistidos, com o fisioterapeuta ajudando, né? Sem a gravidade dos extensores. Por quê? Grau 2. Grau 2, o paciente não consegue movimentar contra a gravidade. Então, retira-se a gravidade do punho, colocando o punho em posição neutra, né? E aí você faz a flexão e extensão sem a utilização da gravidade, e aí se faz um movimento ativo assistido pelo fisioterapeuta para poder ver a força do paciente. E aí vai devagarzinho, colocando força e resistência né, dentro do limite do paciente. Né, ele vai começar com o movimento passivo, ativo assistido primeiro, para depois ir colocando resistência sem a gravidade, para depois vencer a gravidade, por aí vai. E no meio disso tudo, num tratamento normal, numa clínica de fisioterapia, se utilizaria o estímulo elétrico com ou FACE, ou russa, ou a corrente Alce ainda.
Na rotação interna de ombro, né, o subescapular, e a rotação externa do punho, o infraespinal, usar estímulo de movimento passivo sem a gravidade e o movimento é o mesmo, ativo assistido, né? O paciente vai realizar um movimento e o fisioterapeuta vai assistir esse movimento até o limite. Para começar a contração isométrica ou com a gravidade fazer resistência manual para sentir o paciente fazendo força no início, né, na flexão e extensão de joelho, como o grau é 3, ele vence a gravidade. Então, começa com um estímulo ativo assistido também com a resistência manual do fisioterapeuta, tá? Nesse momento, você pode botar uma caneleira com o menor peso possível, desde que ele aguente a fazer o movimento. Pessoal, essa questão B foi a questão que mais deu problema por conta desse grau 2 e grau 3 de força muscular, que todo mundo esqueceu desse contexto, ok? Na questão 2 não teve problema nenhum. A questão A, deslizamento inferior na posição de flexão e na posição de abdução. Na questão B, deslizamento posterior do talos. Na questão C, tração da una mais deslizamento posterior. Na questão 3 também não teve dificuldade, a primeira é verdadeira, a segunda é falsa, né? E o problema está em relação à glote fechada. A terceira é falsa e teve problema com contração lenta e fadigam lentamente as fibras musculares vermelhas, né? São de contração lenta e fadigam lentamente. Na quarta questão, o termo do alongamento, né, para aumentar a mobilidade dos tecidos, não para diminuir. E a última questão, o encurtamento ocorre quando há perda total do movimento, né, perda parcial do movimento, ok? A questão 4 também não teve problemas em relação ao 4, acho que todo mundo acertou. A questão era para fazer um esquema ou explicar como ocorre a inibição recíproca e o relaxamento pós-isométrico. Era só colocar essa figurinha ou transcrever essa figurinha como eu fiz na revisão. Acho que todo mundo acertou. A questão B, acho que todo mundo acertou também, era relacionado aos aspectos da variação quando se faz energia muscular. Todo mundo acertou. E a questão C, também todo mundo acertou, que é relacionado ao ilho-pessoas piriforme e o reto femoral, tá bom? Todo mundo acertou essas questões aqui. Tá bom, pessoal? A revisão de prova foi isso, né? As questões que as pessoas aí erraram foi por conta dessa B aqui, ok? Que não lembraram do fortalecimento muscular do grau 2 e grau 3, e qualquer dúvida estarei prestando atendimento individual a vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima.